Este é o terceiro vídeo da nossa playlist sobre políticas econômicas. Nessa playlist a gente já falou sobre políticas cambiais, então quero deixar o card aqui caso você não tenha visto. No vídeo de hoje a gente fala sobre política monetária e especificamente sobre a taxa Selic. Você vai aprender nesse vídeo o impacto da taxa Selic, não só em uma eventual prova que você venha fazer, mas como ela vai impactar o teu bolso. Então deixa eu só me apresentar. Meu nome é Thiago Feitosa, você está no canal da T2 Educação. Aqui, nesse canal, eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Por quê? Aqui nesse canal eu faço aulas completas, como a aula que você vai ver hoje, para você aprender o mercado financeiro de verdade. Se você está se preparando para alguma certificação que o mercado tem, aqui é o teu lugar, então se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E se você já é de casa, já sabe como funciona a coisa aqui no canal da T2, já deixa aquele like e aquele comentário esperto. Fechado? Feita a introdução, eu vou colocar aqui, como de costume, o que eu chamo de definição quadrada. Isso que você está vendo é uma definição sobre políticas monetárias que eu vou passar bem rapidinho para a gente chegar na importância da taxa Selic. Políticas monetárias, instrumentos utilizados pelo Banco Central para controle de liquidez de mercado para promover a estabilidade da moeda. Então, um ponto importante que eu quero que você associe como políticas monetárias, eu trouxe essa imagem porque ela é importante para isso. Política monetária é um conjunto de regras adotadas pelo Banco Central para controlar isso aqui, ó, para controlar a quantidade de dinheiro em circulação na nossa economia. Isso é política monetária. E a quantidade de dinheiro em circulação na nossa economia vai impactar tantos outros indicadores que você vai ver nesse vídeo, tá bom? E falando sobre políticas monetárias, a gente precisa entender que temos basicamente 4 tipos de políticas diferentes e aí, neste vídeo, a gente vai focar na Selic Meta. Então, lê comigo, por favor, lá em cima, a definição de Selic Meta. Está escrito assim, que ela é referência para a taxa básica de juros da economia. A taxa Selic representa o custo primário do dinheiro. Se você entender que a taxa Selic representa o custo primário do dinheiro, vai por mim. Você vai entender tudo o que você precisa a respeito de taxa Selic e aí eu vou te explicar com detalhes que história é essa de custo primário e o impacto disso na economia, tá bom? Só que antes de eu te explicar a Selic, vamos falar sobre as outras políticas monetárias, embora não seja a pauta desta aula. Então, rapidinho a gente vai falar aqui, ó. Opa, aqui o negócio não tá andando. Aí, opa, foi tudo de uma vez, mas não tem problema. Vamos ler aqui, ó. O Open Market é a negociação de títulos públicos federais realizada no mercado interbancário entre Banco Central e dealers. A gente vai ter uma aula específica na nossa playlist para tratar deste assunto, que é uma política monetária. Tem o depósito compulsório, que é um recolhimento junto ao Banco Central de parte dos recursos depositados no sistema financeiro. Também vou dedicar uma aula específica para isso aqui nessa playlist, então lembra de se inscrever. E tem também o redesconto, chamado de redesconto bancário, que é um empréstimo de última instância que o Banco Central faz às instituições financeiras. Então, isso que você está vendo aqui são as políticas monetárias que o Banco Central ele vai executar para controlar a liquidez da nossa economia, certo? Tá comigo até aqui? Agora, a gente vai entender o impacto da Selic. Para que a gente possa entender o impacto da Selic, que eu disse para você que a Selic ela representa o custo primário, eu trouxe aqui essas informações para que você vá junto comigo entendendo o passo a passo disso, tá? Agora, antes de eu abrir isso aqui para você, vamos pensar, por que a Selic representa o custo primário do dinheiro? Porque uma vez que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que aliás, eu estou gravando esse vídeo em uma semana que tem reunião de Copom e na semana que eu estou gravando, muito provavelmente o Copom deve subir a taxa Selic, tá bom? Vai ter vídeo aqui no canal falando sobre. Mas independente do momento onde você esteja, independente do momento que você esteja vendo esse vídeo, vamos pensar assim, ó. Quando o Copom define a Selic Meta, que é o que o Copom define, ele está sinalizando o seguinte para o mercado. Ei, mercado,
Eu, Banco Central, entendo que esse aqui é a nossa referência, a nossa meta. E eu, Banco Central, inclusive, vou trabalhar para que a taxa que vocês negociam aí no mercado interbancário esteja abaixo disso. Ele faz isso através de uma outra política que é o Open Market. Mas o que eu estava dizendo aqui, quando o Copom define essa taxa, ele está trazendo referência e é como se ele dissesse assim: nenhum agente da economia, seja banco, seja empresa, seja pessoa física, seja qualquer outro agente, seja o próprio governo, nenhum agente da economia vai conseguir tomar dinheiro emprestado a uma taxa que seja mais em conta do que essa taxa. Por isso que a gente diz que é o custo primário do dinheiro. Quando um banco precisa tomar dinheiro emprestado, e o banco faz isso como? Quando você ou quando o seu cliente coloca dinheiro num CDB, por exemplo, você ou seu cliente está emprestando dinheiro para o banco. Quando o banco precisa tomar dinheiro emprestado, ele vai tomar esse dinheiro emprestado pagando juro. E o juro que ele paga é precificado de acordo com a referência da taxa de juros. É por isso que a gente diz que este é o custo primário do dinheiro. E por que isso importa? Pensa assim, ó, imagina que eu sou um banco e eu estou tomando dinheiro emprestado de você e você vai cobrar, sei lá, 10% de juros. Na hora que eu for emprestar esse dinheiro para um outro cliente, eu vou cobrar quanto deste outro cliente? Bom, se eu preciso pagar 10 para você, eu vou cobrar do meu outro cliente pelo menos 20, 30, 40, vai depender do risco. E isso se aplica aos bancos, mas isso se aplica também às empresas que tomam dinheiro no mercado de capitais. Uma empresa não financeira, ela emite debêntures para tomar dinheiro emprestado de investidores. E aí ela precisa pagar juro para esse investidor. Então, eu quero que você entenda que se a Selic ela é a referência para esse nosso custo primário, significa, portanto, dizer que ninguém vai tomar dinheiro emprestado no nosso mercado a uma taxa que esteja abaixo da Selic. Tudo bem? Deu para você entender até aqui? Agora, a gente começa a abrir estas referências que eu trouxe aqui. Então, só para que você possa entender, desse lado a gente vai falar de aumento e daquele lado a gente vai falar de redução. Então, pensa aqui comigo, olha só. Imagina que o Copom reduziu a taxa Selic. Quer dizer que se o Copom reduziu a taxa Selic, ele reduziu o quê? O custo primário do dinheiro. Então quer dizer que, tecnicamente, é correto dizer que o dinheiro ficou mais barato, certo? Porque o juro que nós vamos pagar vai ser menor. Então, se reduz a Selic é o mesmo que reduzir o custo primário do dinheiro, o que vai acontecer com o custo do crédito propriamente dito? E aqui o custo de crédito eu me refiro à taxa de juro que as empresas tomam no mercado de capitais ou que a gente mesmo toma lá emprestado do banco no dia a dia. Bem, se a Selic reduz, o que a gente pode esperar é que o custo do crédito fique mais barato. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a Selic, já que o banco precisa tomar dinheiro emprestado e para isso ele paga a taxa de juros. Então, se a taxa caiu, ele paga menos, ele tem condições de emprestar para os seus clientes cobrando menos. Agora, se o custo do crédito diminuiu, se a taxa de juros do crédito está menor, o que você acha que tende a acontecer com a economia? Pensa você que está aqui me assistindo o seguinte, imagina que você esteja considerando a ideia de comprar um imóvel com um financiamento imobiliário. E aí você calcula lá o valor da parcela, sei lá, R$3.000 de valor de parcela porque tem uma taxa de 12% ao ano. Você fala, puxa, tá muito caro. Agora imagina que a taxa de juros diminuiu e a sua parcela que era 3 foi para 2.500. Aí você, opa, agora tá mais barato. Agora está mais viável eu tomar esse dinheiro emprestado para comprar este imóvel, certo? Tudo isso para dizer para você o seguinte, que se o custo do crédito ele reduz, o que a gente pode esperar é um aumento da concessão, aumento da demanda por crédito, é aumento de linhas de crédito sendo disponibilizadas. Seja linha de crédito bancário, que, repito, é quando o banco empresta para o cliente ou até no próprio mercado de capitais com a emissão de debêntures, de CRIs, de CRAs e tudo mais, tá bom? Agora, pensa aqui comigo, se
a gente tem mais crédito, se a gente tem mais pessoas e mais empresas com acesso ao crédito, o que você acha que vai acontecer com o consumo? Nós teremos mais ou menos consumo se aumenta o crédito no mercado? Resposta óbvia, né? A gente vai ter mais consumo, as pessoas estarão consumindo mais. Tudo bem? E aí, quero lembrar para você o seguinte, eu não sei se você já sabe, se não sabe, aqui no nosso canal tem aula falando sobre isso, mas como é que a gente vai calcular o PIB? O PIB, que é a medida de riqueza, é a medida de crescimento econômico, ele é medido por o consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo, mais saldo da balança comercial. Agora, presta atenção nisso. Se eu estou afirmando para você que com a redução da Selic a gente aumenta o consumo, consequentemente vai aumentar os investimentos porque as empresas conseguem tomar mais dinheiro emprestado, quer dizer que nós aumentamos essas duas variáveis aqui. Se nós aumentamos essas duas variáveis, eu pergunto para você, o que consequentemente aconteceria com o PIB se eu diminuir a Selic? Se eu diminuo a Selic, a gente pode esperar o quê? Um aumento do PIB. O PIB, a nossa economia, deixa eu ficar agora desse lado, a nossa economia tende a crescer. Então, olha só, uma redução da Selic, tá? Ela tende a estimular a economia, tende a expandir a economia e uma consequência é o aumento do PIB. O problema é que a gente vai aumentar o consumo e aí o que pode acontecer, isso aqui é o objetivo, tá? O que pode acontecer é o aumento de inflação. Então, presta atenção nisso que eu trouxe aqui para você, olha só. Quando eu reduzo a Selic lá em cima, qual que é o objetivo do Banco Central quando ele reduz a Selic? O objetivo é expandir a economia, aumentar a viabilidade de negócios, aumentar o consumo. Para quê? Para que o PIB cresça. Então, o objetivo, quando eu reduzo a Selic, é o aumento do PIB. Lembra das variáveis? O problema é que isso gera uma consequência. A consequência natural é a inflação. Porque se eu aumento muito o consumo, a gente tem de ter inflação. É exatamente por isso que não é uma fórmula simples. Não é simplesmente, então, Tiago, se você está dizendo que basta reduzir a Selic, que o PIB vai crescer, então vamos sair reduzindo a Selic que está tudo certo. Não é bem isso. Porque se não for feito com condições macroeconômicas para isso, isso pode provocar inflação. Tá bom? Então, entenda a importância da Selic no nosso dia a dia. Agora, a gente vai ver o que pode acontecer quando o Copom sobe a Selic, tá bom? Eu vou explicar aqui com você no passo a passo. Mas antes, quero mais uma vez reforçar para você se inscrever no nosso canal, mas para além disso, eu quero dizer para você que me acompanha aqui no YouTube e que não estuda com a T2 ainda, se você está se preparando para alguma certificação de mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancord, CFP, PQO, e muito em breve, inclusive, CFG, eu quero fazer um convite para você a se matricular no nosso curso completo, cujo link está aqui na descrição. E uma excelente notícia é que nesse mês você tem um desconto. Se você usar o cupom YouTube10, você vai ter um desconto de 10% sobre qualquer valor que esteja anunciado no nosso site. Então aproveita, clica aqui para você se inscrever no nosso curso. E uma outra informação que eu quero te dar é que, se você ainda tem dúvidas de que estudar com a T2 é o melhor material preparatório para você, você pode experimentar o nosso curso sem nenhum compromisso através do modelo de trial que a gente tem aqui. Como é que funciona o modelo de trial? É simples. Você clica no botão que está aqui, se cadastra gratuitamente dentro da nossa plataforma. Você vai ter acesso às aulas, à apostila, o simulado, tudo que a gente tem lá, sem investir um único real. Você vai ter acesso a algumas aulas por alguns dias e aí, depois que você entender que faz sentido estudar com a gente, você pode se inscrever sem nenhum risco. Então tá aí o convite para você. Os links estão todos aqui embaixo. Aproveita esta oportunidade, tá bom? Feito o jabá, afinal de contas é para isso que a gente está aqui, não é mesmo? Olha só, vamos falar sobre o aumento da Selic, o que ela pode provocar? E aí a gente vai usar a mesmíssima lógica. Se eu disse para você que a Selic representa o custo primário do dinheiro,
Se o Copom sobe a Selic, o que vai acontecer com o custo do crédito, já que ninguém toma dinheiro emprestado a uma taxa que seja menor do que a Selic? Ora, o que vai acontecer é que o aumento do crédito, ou seja, as taxas de juros de um modo geral, tendem a aumentar. Agora vamos seguir o exemplo que eu dei. Imagina que a taxa de juros daquele crédito imobiliário que você estava namorando lá subiu, ou seja, a parcela ficou mais caro. Então você, que estava pensando em comprar aquele imóvel financiado, você fala, ficou muito caro agora, eu vou adiar essa decisão. O que eu quero dizer é que quando há o aumento da Selic, nós temos um aumento do custo de crédito e, consequentemente, uma redução do crédito concedido, uma redução do crédito tomado. Por quê? Porque está mais caro. Agora, pensa aqui comigo. Se menos pessoas, se menos empresas estão tomando dinheiro emprestado, o que vai acontecer com o consumo na nossa economia? Ora, o que vai acontecer é que há uma redução do nosso consumo. Se há uma redução do consumo, se a gente segue a lei de oferta e demanda, o que a lei de oferta e demanda diz pra gente? A lei de oferta e demanda diz que quanto maior a demanda por um produto, maior tende a ser o preço. Quanto menor a demanda, menor tende a ser o preço. Então, se há menos consumo, nós estamos dizendo objetivamente que há menos demanda. E o que vai acontecer? Olha só, a inflação ela vai cair. Então, quando o Copom ele aumenta a Selic, qual que é o objetivo dele? O objetivo, ao aumentar a Selic, é controlar a inflação. Esse é o grande objetivo. É trazer a inflação para aquilo que nós chamamos centro da meta, já que existe uma meta de inflação que o Banco Central precisa acompanhar e o índice para isso é o IPCA. Então, o Conselho Monetário Nacional estabelece qual tem de ser a meta de inflação e o Banco Central tem de cumprir esta meta, tá? Então, e aí o que eu quero que você entenda é que o aumento da Selic tem como objetivo redução da inflação. Entretanto, a consequência é, poxa, se há menos consumo, o que vai acontecer aqui? Ó, deixa eu ficar aqui no meio. Não, eu vou ficar aqui, pronto. O que vai acontecer, olha lá embaixo, é a redução do PIB. E aí, olha só o que eu quis trazer para você. Que o aumento da Selic, que ficou bem aqui atrás de mim, ele tem como objetivo a redução da inflação. Tá? Esse é o objetivo quando o Banco Central aumenta a Selic. Então ele quer reduzir a inflação, ele quer controlar a inflação. A consequência ruim é uma redução do PIB. O PIB precisa crescer porque o PIB é um indicador de geração de riqueza. Então, olha só que interessante para a gente fechar este vídeo. Quando o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, resolve aumentar a Selic, ele está fazendo isso por quê? Porque ele quer controlar a inflação. A consequência é redução do PIB, é uma economia estagnada. Por outro lado, nós vimos que quando o Banco Central resolve reduzir a Selic, qual que é o objetivo? É estimular a economia, fazer a economia crescer. Qual que é a consequência? A consequência é que isso pode provocar inflação. Então o Banco Central tem de sempre dosar entre nem subir tanto e nem reduzir tanto, de acordo com tantos outros fatores, tá bom? E olha só, para a gente fechar essa aula e eu saber se você de fato está manjando dos paranauês aqui, eu quero fazer esta pergunta aqui para você pensar junto comigo. Olha só, na última reunião do Copom, houve uma redução da taxa Selic de 6,5 para 5,5. Nesse caso, podemos afirmar que, então aqui a gente está considerando um cenário hipotético que a Selic foi reduzida. Se a Selic foi reduzida, o que tende a acontecer, que a gente já viu? Se a Selic foi reduzida, nós queremos o quê? Estimular a economia. E aí qual que é a consequência? A consequência é que a inflação vai subir. E tá tudo bem a inflação subir se estiver dentro do sistema de metas, certo? Alternativa A. Quer dizer que há um abandono do sistema de meta de inflação? Não, peraí. O Copom pode reduzir a Selic e estar seguindo a meta de inflação. Depende de quanto é que está a inflação no momento, certo? Então não dá para a gente afirmar que só porque o Banco Central reduziu a Selic, ele estaria abandonando o sistema de meta de inflação. Isso não faz sentido, tá bom? B. Diz que há uma flexibilização da política monetária. A gente pode dizer isso. Por quê?
Porque quando o Banco Central ele reduz a taxa Selic, ele está atuando com o que nós chamamos de uma política monetária expansionista. Porque lembra que eu falei no começo desta aula que é o controle de liquidez? Se eu, Banco Central, reduzo a Selic, o crédito vai ficar mais barato, haverá mais dinheiro em circulação. Isso é uma política monetária expansionista ou até mesmo uma política monetária mais flexível. Tem espaço para a gente aumentar a liquidez de mercado. Então, o item 2, ele está correto, tá bom? 3, diz que a inflação medida pelo IPCA está sob controle. Isso aqui está certo, por quê? Lembra que eu expliquei para você que se eu reduzo a Selic, a inflação tende a subir? Certo? Certo. E tem alguma coisa errada a inflação subir? Não, se a gente estiver com ela controlada. Não, se ela estiver dentro do seu sistema de metas. Se ela estiver acima do sistema de metas, aí não pode. Então, se o Banco Central está flexibilizando a economia, colocando mais dinheiro, é porque ele está entendendo que uma consequência disso que a gente viu nessa aula seria a inflação subir. Mas se a inflação está controlada, tá tudo bem, ela vai subir ainda para o seu sistema de metas ali, ok. Então isso aqui faz sentido, o item 2 está correto. Agora, o item 3 diz que a inflação medida pelo IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado, que também é um índice de inflação, mas ele não é utilizado pelo Banco Central como referência para a Selic, tá bom? Então isso aqui está errado. Está correto o que se afirma no item 2 e no item 3 apenas, certo? Conforme eu expliquei aqui nesse simuladinho, alternativa D. Quero lembrar que dentro da nossa plataforma, nosso sistema de simulados, você tem mais de 3.000 perguntas, onde todas as perguntas são comentadas em vídeo individualmente para você, tá bom? Então, se você quer aprender com um curso completo, ter o nosso suporte e entender o mercado de verdade, reitero o meu convite para você entender não só sobre políticas monetárias, não só sobre Selic, mas entender e aprender o mercado do jeito certo para você não só passar na prova de certificação, mas sair da superfície e dominar o mercado. É aqui que você tem que estar. O link está embaixo. Clica para você se inscrever e aproveita o nosso cupom de desconto. Eu vejo você lá na nossa plataforma. Vejo você também nos próximos materiais que a gente divulgar aqui neste canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.